Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, feliz com o Senhor. Por mais essa rica oportunidade que Ele deu a mim e a você, para nós podermos estarmos na casa dEle adorando ao Senhor. Já quero abrir aqui um parênteses e dizer que agora já não é mais a casa da Maris, nem do irmão Samuel, agora é a casa do Senhor, né? A partir do momento que nós abrimos os portões para receber vocês e primeiramente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naturalmente a gente está dando legalidade para o Senhor trabalhar no nosso meio, amém? Eu queria pedir para vocês se levantarem, nós vamos estar iniciando esse culto com oração. E oração é ter autoridade no mundo espiritual para repreender, aleluia, toda astúcia de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo a qual o Senhor tem colocado diante de nós, amém? Eu convido você a orar nesse momento e aí nós vamos dar início nesse culto em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor, a qual o Senhor trouxe e está trazendo, Senhor, Pai, para essa noite, Senhor, para esse culto, a qual o Senhor preparou, Senhor, para nós adorarmos e engrandecer, Senhor, o Teu santo nome, Pai. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença e pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos pensamentos, Senhor Deus, atitudes, gestos e palavras, Senhor, que não tem te agradado, Senhor, Pai. Mas nessa noite, Senhor, nós abrimos, Senhor, a porta do nosso coração para receber, Senhor Deus, Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor, para nós, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, eu te peço, fica conosco, Senhor, acampa, Senhor, os teus anjos sobre este lugar, repreendendo toda seta, repreendendo, Senhor, Pai, todo olhar altivo, repreendendo, Senhor Deus, Pai querido, Senhor, tudo aquilo que queira, Senhor, atrapalhar esse culto. Senhor, em nome de Jesus, eu já te peço, Senhor Deus, repreenda, Senhor, todo olhar altivo, repreenda todo olhar, Senhor, Pai, maligno sobre este lugar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja veio buscar, Senhor, a tua presença, porque eles entenderam, Senhor Deus, Pai, que o socorro vem do Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor venha cortar o arco, quebrar a lança e lançar os carros no fogo e dar vitória, Senhor, nessa noite para a tua igreja, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Senhor, vai abrindo as comportas do céu, vai derramando, Senhor, da tua bênção sacudida e transbordante, Senhor, sobre nós. O Senhor tem liberdade, Papai querido, para trabalhar e fazer aquilo que o Senhor quiser. Usa, Senhor, cada um de nós, Senhor, dentro da tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, Pai, tudo aquilo que queira impedir os teus filhos de adorar nessa noite. Vai desfazendo, Senhor Deus, Pai, todo laço diabólico, Senhor Deus, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que enquanto, Senhor, a minha irmã, o meu irmão estiver adorando, Senhor, nesta casa de oração, o Senhor possa visitar a casa, a família, a necessidade física, espiritual e mental, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, este culto é teu, dirige, faz o que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, porque a tua palavra fala, meu Deus, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso trabalha, o Senhor tem liberdade nessa noite, Senhor, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, Pai, que o Senhor venha usar a vida, Senhor, Pai, do preleitor dessa noite. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Pai. Venha como flecha, Senhor, através da vida do teu servo, falar aos nossos corações, nos direcionar, nos posicionar, Senhor, para aquilo que o Senhor já tem preparado. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Senhor, que nessa noite é noite de vitória. Eu creio, Senhor Deus, que portas vão se abrir. Eu creio, Senhor Deus, Pai, que a alegria, Senhor Deus, Pai, vai vir. Senhor, eu acredito que nessa noite o Senhor vai colocar de pé aquele que está caído. Eu creio, Senhor, que se o Senhor quiser, o Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor cura, o Senhor salva e o Senhor liberta para a glória do teu nome, Senhor Deus, Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor, começa, Senhor Deus, Pai, a visitar cada cadeira, Senhor, que está aqui neste lugar. Pai querido, Pai amado, Senhor, traz os necessitados
enferrujado. Traz, Senhor Deus, o drogado, a prostituta, o manco. Traz, Senhor Deus, Pai, aqueles que estão afastados. Senhor Deus, a obra é tua, nós somos instrumento nas tuas mãos, Senhor, e queremos ser usados da tua maneira, Senhor Deus, Pai. Que todos aqui nessa noite venham diminuir para que o teu Espírito Santo venha crescer, Senhor, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fica conosco. Fica conosco, Espírito Santo. Movimenta, Senhor, este lugar, Senhor. Direciona, Senhor, Pai, esse culto. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja que crê e confirma, aplaude e exalta ao Senhor em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento, glorificando, exaltando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que quando nós se posicionamos para fazer a vontade do Senhor, naturalmente nós sabemos que o inferno se levanta também. Eu estava no meu trabalho, já com essa data marcada para poder estar aqui nesse culto, aleluia. E quando eu cheguei em casa, minha mãe precisou catar minhas 3 crianças para levar para o UPA, porque as 3 resolveram ficar doentes, tudo na mesma hora. De repente deu uma crise de vômito em todas elas. E está lá minha mãe no UPA, mas eu creio que tudo é para a glória de Deus, né? O inimigo conhece eu e você, ele sabe a minha fraqueza e a tua fraqueza, mas eu venho aqui nessa noite como boca do Senhor dizer para você, que ainda que ele se levanta para cair, porque maior é o Senhor que está na nossa vida. O que eu e você não pode permitir, aleluia, que a minha estrutura espiritual e a tua venha se abalar por causa do levante. Ou nós cremos que o Senhor é na nossa vida e na nossa casa, ou nós não cremos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia, que aonde a luz, a treva tem que bater em retirada. Então que nessa noite o Senhor possa olhar para mim e para você, como nos enxergar como verdadeiros soldados valentes, que não teme, aleluia, mas que avança para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar dando aqui início nesse culto, a qual o Senhor tem preparado para nossas vidas. Nós estamos com esse trabalho aqui, nós demos início a semana passada, na terça-feira passada. Foi uma bênção para a glória do Senhor. Quem estava aqui pôde ver e sentir a presença do Senhor. E eu creio que nesse dia também não vai ser diferente, porque quando Ele chega, aleluia, algo diferente acontece. Quando Ele chega, a cura, a salvação, a libertação, porque Ele é bom, aleluia, louvado seja Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, que se encontra lá em Hebreus 1, 2, em Tiago, em 1 Tiago 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu posso te ouvir. Aleluia. Todos encontraram? Em 1 Tiago 2 vai dizer: fé e perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu essa palavra, eu estava no meu trabalho, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar ali, Senhor, no início daquele culto? E o Senhor falou comigo assim: filha, eu quero falar sobre fé e perseverança. E eu não sabia do que estava acontecendo na minha casa, eu não sabia do levante que estava acontecendo aqui também na família, aleluia, do irmão Samuel, onde nós tivemos ali a queda da Lolô, ela caiu da escada, né? E o Senhor me deu essa palavra sobre fé e perseverança.
E por essa palavra o Senhor, Ele está falando assim, ó, meus irmãos, considerem-se motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de aprovação. A palavra de Deus está ensinando, aleluia, na abertura desse culto, que independente da luta, independente da prova que eu e você estiver passando, aleluia, persevera, ativa o modo fé e vai. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para o Senhor, porque é de lá que vai vir o meu socorro e o teu socorro. Nós temos que acreditar por essa palavra que o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ah, mas pastora, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a prova que eu estou, eu não sei mesmo, mas o Deus que você veio buscar, Ele sabe, Ele veio para dar vitória. E se eu e você crer, nós vamos sair daqui debaixo dela. Porque a palavra de Deus também diz que Ele não dispensa os seus de mãos vazias. Que nós possamos ficar com essa palavra. Fé e perseverança. Pastora, não estou vendo nada, mas eu conheço um Deus que trabalha no secreto. Eu conheço um Deus que Ele não precisa mostrar para você que Ele está trabalhando. Ele simplesmente trabalha e faz acontecer, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos iniciar esse culto acreditando que Ele está no controle, acreditando que não está nada perdido, não. Satanás talvez possa estar falando para você, olha, não tem mais jeito, abandona, larga, sai desse emprego. Mas é uma mentira de Satanás. Tudo que ele quer, aleluia, é cauterizar, paralisar minha mente e a tua, para que nós não venhamos avançar, para que nós não venhamos obter, aleluia, o propósito a qual o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém, igreja? Não adianta entrar num culto como esse e não ter fé e não acreditar. A Bíblia diz, aleluia, que a fé, aleluia, é o firmamento das coisas que a gente não vê, não ouve. Não estou vendo, pastora, não estou ouvindo, mas creia. Creia, porque o Senhor, Ele está trabalhando. Creia que o Senhor está agindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos para que os irmãos fiquem em vigilância, atentos àquilo que o Senhor está falando aqui nessa noite, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, e nós também não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos ser morno, nós precisamos ser aquilo que o Senhor chamou para nós sermos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já quero também estar iniciando esse culto. Aleluia. Nós fizemos a oração aqui de abertura inicial, a palavra. Eu quero estar dando uma... tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Todos aqui já conhecem a casa de oração, né? A pastora, que Deus abençoe o pastor Leandro. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa usar tremendamente a tua vida, pastor, viu? E que enquanto o pastor estiver aqui sendo boca do Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor está agindo, está trabalhando lá, em nome do Senhor Jesus, a favor da família, da casa, do ministério. Amém? Eu quero estar dando uma oportunidade, aleluia, para a irmã Rosilene. Ela vai estar adorando, louvando ao Senhor. Que você possa aplaudir ao Senhor. Não fique com a tua boca fechada, igreja. Eu venho de um tempo onde eu escuto falar e vivo isso, que enquanto eu e você dá glória, o Senhor trabalha. Enquanto eu e você dá glória, o Senhor quebra cadeias para nos dar a vitória. Amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés.
meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço meu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remendou. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, bem eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um teu pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remendou. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, sem meu vou receber. Porque tu és santo, santo, te adorar, Senhor, de todo o meu coração, te dar o meu louvor, te dar o meu louvor, pois tu és digno. Quero me prostrar, Senhor, me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, recebe. Quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, Senhor, porque santo tu és, sem meu louvor receber. Recebe, Senhor. Eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Rose. Glória a Deus. O que você veio oferecer nessa noite ao Senhor?
né? Através desse louvor, ela oferece o vaso de alabastro ali, ela derrama, né? Ali um dos melhores perfumes. Pode tomar o teu assento. Ela derrama aos pés do Senhor um dos melhores perfumes, a melhor essência ali, ela derrama aos pés do Senhor. E o que você veio nessa noite oferecer ao Senhor? O que é que você tem hoje para oferecer ao Senhor? É gratidão? Aleluia. É bem verdade que nós precisamos também, aleluia. E a gente vem também num culto como esse para pedir. Mas você sabia que a nossa maior adoração, aleluia, é adorar ao Senhor num culto como esse? Eu tenho andado, como eu digo, por algumas igrejas que é um tal de me dá, eu quero, mas peraí, o que você está dando para o Senhor? O que você tem disponibilizado para o Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite você venha oferecer o teu melhor, a tua melhor oração, a tua melhor adoração, o teu melhor aleluia, o teu melhor glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixa de adorar o Senhor. O Senhor, Ele está nesse lugar, Ele se faz presente, e Ele veio por causa de mim e de você. É por isso que Ele está aqui, é porque Ele quer fazer na minha vida, Ele quer fazer na tua vida, na tua família, e através de você, na vida de outros, louvado seja o nome do Senhor. Já quero estar dando uma oportunidade, aleluia, para o irmão Haroldo, ele vai estar ministrando ao louvor aos nossos corações, que você possa aplaudir ao Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. O trabalho pode ficar extremamente complicado. Ei, vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor. E as palavras iniciais de abertura da pastora Valéria só veio complementar o que Deus vem falando para mim, trazendo as ministrações, que é onde eu estou indo ultimamente. Deus vem pedindo para eu falar sobre processo, sobre resiliência, porque nos dias de hoje a gente recebe muitas profecias, Deus fala muito conosco, Deus traz as promessas para as nossas vidas, só que nós esquecemos ou esquecem de nos falar que para alcançar este propósito, essa bênção que Deus tem para as nossas vidas, requer um processo. E às vezes esse processo ele é doloroso, às vezes é demorado, às vezes demora a bênção para chegar. E nós começamos a nos colocar em dúvida, né, se Deus quer dar aquilo para nós ou não, porque o processo está demorando, o processo está doendo, mas Deus me traz aqui para falar para vocês suportarem o processo. Porque eu precisei passar por um processo no ano passado, e quando no momento em que eu achava que nada iria acontecer, nada iria sair disso, o de repente de Deus veio na minha vida. E Ele pede para eu trazer essa palavra aonde quer que eu estou indo ministrar. Que o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Você só precisa permanecer, só precisa persistir, que esse de repente vai chegar na sua vida. Eu gostaria de você, que tem uma palavra de Deus para a sua vida, que tem uma promessa de Deus para a sua vida, que você venha fechar os seus olhos agora, e que você venha pensar nessa promessa que Deus tem na sua vida. Seja se você já recebeu essa promessa, ou se você ainda está esperando essa promessa chegar. Feche os seus olhos e pense nela. Pense naquilo que Deus já fez na sua vida, e pode fazer por você. Pense por um momento. E agora que você pensou, eu quero que você cante essa canção comigo. Essa canção trazendo como uma verdade, ou como uma lembrança, de que as promessas de Deus na sua vida vai se cumprir. Você só precisa suportar o processo. É difícil, é demorado, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, amém? Então, cante comigo essa canção. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Você que crê, cante forte. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante comigo, igreja. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Agora eu quero que você cante. Cante com o seu coração, com a força e com a fé que você tem. E pode passar o que for, você sabe quem luta por você. Os planos de Deus não vão ser frustrados na sua vida. Os planos de Deus vão se cumprir. Aguarde, tenha perseverança, e a vitória vai chegar nas suas mãos. Não sabemos aquilo que você está passando, não sabemos o que você veio buscar, mas hoje eu digo para você: espere, persevere, aguente o processo, e a sua vitória vai chegar. Então cante forte essa parte comigo, igreja. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Quem acredita que a palavra vai se cumprir, aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar nesse espírito de adoração. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, pois foi para isso que nascemos, amém? Nascemos para exaltar e glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine criar um aplicativo com a sua... Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode dizer que você nasceu para adorar a esse Deus. Eu quero só as vozes cantando, não vai ter violão, não vai ter nada. Deixa Deus ouvir você cantar. Você nasceu para adorar Ele, que Ele é o Rei dos Reis, amém? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplausos.
Aplauda esse Deus maravilhoso, amém? Aleluia. Mais forte, você pode aplaudir ao Senhor mais forte. Foi para adorar que você veio aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. O irmão, enquanto ele adorava ali o primeiro louvor, o Senhor ministrava através da boca dele. Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Enquanto o irmão ministrava ali o louvor, ali o primeiro louvor, o Senhor falava sobre a aliança, né? E o Senhor falava assim para mim: filha, hoje é noite, aleluia, onde eu quero trabalhar nas alianças. Porque tem pessoas aqui que têm aliança com Deus, mas já não acredita que Deus pode mover. Tem pessoas aqui que têm aliança com Deus, aleluia, mas está cabisbaixo. Tem pessoas aqui nessa noite que têm aliança com Deus, mas está querendo parar. E o Senhor está dizendo aqui através do louvor: eu tenho uma aliança contigo. E aí, por conta de uma adversidade, por conta de uma luta, nós queremos quebrar essa aliança que nós temos com o Senhor. E o Senhor está falando assim: eu estou visitando a aliança de cada um aqui nessa noite. Eu estou visitando aquela aliança que eu fiz com você outrora. De comandorrécia, de canto e devácia. O Espírito Santo fala ao meu coração que nem tudo está perdido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero convidar o pastor Leandro para vir tomar o assento aqui em nome de Jesus. Aleluia. Quero estar chamando aqui o irmão Samuel. Ele está com a oportunidade para fazer algo da parte do Senhor, que você possa recebê-lo com as palmas, louvando e adorando ao Senhor pela vida dele. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero ler Salmo 46, versículo 7 em diante. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito nessa terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Toda vez que eu estou angustiado, Deus me dá esse salmo, para provar que Ele sempre está conosco. E a sua palavra vai dizer que se cochilar o guarda de Israel, em vão vigia o sentinela, né? Então eu confio que Deus sempre está conosco. E assim, o diabo tem se levantado, por uma porta ele entrou, mas por 7 ele vai sair em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo? Se você estiver ligado no culto, você está entendendo que desde o início desse culto, o Senhor ele está falando sobre a fé, sobre a perseverança, sobre os levantes, mas Ele está dizendo que Ele é conosco. Aleluia. Tem um monte de crente que se diz ser crente, que serve a Deus, mas quando a luta vem, pastor, desiste, quer parar, quer chutar o pau da barraca, como alguns dizem aí. Mas o Senhor nessa noite, Ele está dizendo assim: não é tempo, aleluia, de querer desistir. O Senhor falou aqui através do louvor sobre a aliança. O Senhor é contigo nessa aliança de comandorrécia. Basta eu e você permanecer e acreditar, aleluia, que as promessas estão de pé e que no tempo oportuno assim o Senhor fará sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu tinha uma promessa de uma casa própria. Certa feita, eu dentro de um cárcere, eu recebi uma profecia lá dentro, aonde o Senhor usou a vida de uma serva para dizer que o Senhor ia me dar uma casa. E faz 3 meses que a promessa se cumpriu. O Senhor me abençoou com a minha casa, e tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus. É o Senhor dizendo que as promessas ainda estão de pé. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa e nem cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para a irmã Sueli fazer aquilo que o Senhor colocar no coração dela, e a gente já vai estar dando, aleluia,
andamento na palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor quer falar conosco aqui, através da palavra. Amém? Irmã Sueli está com a oportunidade, em nome de Jesus. Marli, perdão, em nome de Jesus é você. Eu confundi Sueli com Marli, é Marli. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da irmã Marli, em nome de Jesus? Sueli, Marli, é tudo li. Só da igreja que eu falo do Senhor, eu tô ali de cabeça baixa, né, esperando a Sueli, né? O meu nome é Marli. Nem imaginava. Bom, se eu falar que eu não imaginava, eu estou mentindo. E crente não pode mentir. Porque eu sentei ali e falei, Senhor, se o Senhor me dá a oportunidade, eu quero ler o Salmo 121. Eu falei, eu sentada ali, Senhor, porque eu sempre falo, de mim mesma eu não tenho nada para dar para ninguém, mas o céu tem. O céu tem para nos dar nesta noite. E a palavra dele, ela é viva. Viva e eficaz. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquelejará. Eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia. Vamos ficar aqui com o Salmo 7. Né, pastor? O Senhor te guardará de todo mal e guardará a minha e a tua alma, que é o mais importante, né? Ele guardar nossa alma nele, para quando ele bradar nos altos, a trombeta soar, naquele grande dia que não está tão longe de acontecer, nós venhamos escutar o nosso nome ser chamado na boca dele. Que nós venhamos todos os dias pedir para ele guardar a nossa alma, porque é ela que nós vamos ter que dar conta naquele grande dia. Jesus está aqui. Ele está aqui. Porque eu costumo dizer que o nosso culto, ele tem que começar lá em casa, né, irmã? É lá, nas portas fechadas, dentro do nosso quarto. É lá que ele começa. Aqui você vem entregar para ele o que você começou lá na tua casa e durante o seu dia inteiro. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria falar sobre algo aqui que não acontece nessa casa de oração. Eu quero falar de algo que nunca foi falado nessa casa de oração. Mas o Senhor é Deus que faz obra e faz obra por completo. Certa feita, a irmã Maris, ela, junto com o irmão Samuel, por motivos particulares deles, eles fecharam as portas da casa deles para esse tipo de trabalho aqui. E prove ao Senhor, porque um escolhido não tem escolha, ele pode fugir para lá e para cá, mas aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida deles, o Senhor vai fazer, queira o inferno ou não. E prove ao Senhor ali incomodá-los para que eles pudessem abrir de novo as portas da casa deles, para que almas viessem ser salvas, libertas e curadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que eles estão debaixo de uma obediência do Senhor. Eu não tenho dúvidas que eles reconhecem e sabem quem falou com eles. E por esta causa, nós conversamos e fizemos uma reunião
E eles nunca, desde quando eles trabalham nessa obra, eles nunca pediram nada, nem um copinho de plástico, eles nunca pediram nada, oferta nada. Só que em uma conversa, em uma reunião, nós estávamos conversando e nós decidimos ali através de oração obedecer ao Senhor. Porta da casa da irmã Maris vai estar aberta desse mês vai ser durante 15 dias, de 15 em 15 dias. Esse mês, o último culto nosso vai ser agora dia 30 para fechar o mês. E os próximos meses que virão, nós vamos ter cultos aqui todas as terças-feiras às 19h30. Vai ter culto aqui todas as terças-feiras. E para a gente poder manter essa obra de pé, a gente sabe que quando o portão está fechado é a casa da Maris, mas quando o portão está aberto, vira a casa do Senhor. E para manter a obra do Senhor, aleluia, precisa de água, de luz, os copinhos descartáveis. A gente vai ter ali um cafezinho, todo final de culto vai ter um cafezinho ali, você pode procurar que vai ter um cafezinho, aleluia. E a gente tem aí um trabalho, um projeto da parte do Senhor, de não trazer só o pastor Leandro, mas tem outras pessoas também que nós queremos trazer. E muitas das vezes essas pessoas, aleluia, não cobram, tem o discernimento de não cobrar para pregar a palavra do Senhor, porque entendem que aquilo que foi lhe dado não pode ser cobrado, né? É a palavra do Senhor quem diz. Só que nós entendemos que tem um combustível, tem aquele ida e volta, a minha vinda até aqui também necessita de transporte, porque eu moro de lá do outro lado da Macedônia para poder chegar aqui. Então assim, para que essa obra venha continuar de pé, aleluia, nós precisamos da contribuição de vocês. Pastora, mas no que eu posso ajudar? Você pode ajudar com uma oferta de coração, você pode ajudar. Pastora, eu não tenho um dinheiro, mas eu posso trazer um pacotinho de copinho no próximo culto? Eu posso trazer um pó de café? Pastora, eu posso ajudar na água, na luz? No que você sentir no seu coração. No que você entenda, o que eu quero que você entenda é que não é, aleluia, para Maris, para quem está na frente da obra. É para a obra do Senhor. E quando eu e você abençoamos a obra do Senhor, o Senhor se responsabiliza em nos devolver com uma medida sacudida e transbordante. Pastora, mas como assim? Vou ser breve aqui. Certa feita o Senhor falou comigo, eu tinha um valor específico na minha conta. E aquele valor, aleluia, era para as despesas de casa. Aleluia. E eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou comigo assim, filha, pega o dinheiro e faz o que eu vou te falar. E ali eu resisti um pouquinho, mas a gente conhece a voz do Senhor. E por isso a gente obedece, porque temos o discernimento de quem está falando conosco. E ali eu obedeci a voz do Senhor. Precisava manter algumas coisas dentro da minha casa. Estava com o meu freezer vazio, totalmente desprovida, mas estava obediente àquilo que o Senhor falou no meu coração, porque eu acredito que na medida que eu faço para o Senhor Ele faz por mim também. E ali, aleluia, eu fui obediente à voz do Senhor e provi ao Senhor, aleluia, naquele mesmo dia, o Senhor me devolveu o triplo daquilo que eu dei, aleluia, para a pessoa a qual o Senhor tinha falado comigo. Você está entendendo, aleluia, que talvez alguém vai ver você abençoando e talvez você vai querer esperar que a pessoa fale, olha, obrigado. Não. A Bíblia nos ensina que o que a mão direita da esquerda não precisa saber. Então faça para o Senhor com alegria. E o Senhor do alto dos céus vai ver e vai contemplar e vai te recompensar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém aqui está atrás de dinheiro. Ninguém quer dinheiro de ninguém. Aleluia. O que nós queremos é manter a obra de pé. Aleluia. E para manter a obra de pé, há gastos. Amém? Então nessa noite eu quero convidar a você que pode, que sentir no teu coração, de fazer uma oferta. Ou se não, me chama no final do culto, pastor, olha, hoje eu não pude ofertar, mas a semana que vem eu vou trazer um copinho. Ajuda. Vai ser muito bem-vindo para a glória do nome do Senhor Jesus. E tenha certeza que o Senhor vai te retribuir muito mais, em nome de Jesus. Então hoje nós começamos o culto, já avisando as ovelhas, avisando a igreja,
que a partir desse culto de hoje nós vamos começar a estar pedindo a oferta. Amém? Eu espero que o inimigo não venha distorcer nada do que foi falado aqui na sua mente, porque o inimigo ele tem essa mania de querer distorcer na nossa mente aquilo que às vezes nós estamos falando, né, pastora? O inimigo ele vem para querer distorcer, mas não aceite. Não aceite em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero estar convidando o pastor Leandro. Ele vai estar sendo boca do Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Eu vou deixar você à vontade para fazer a tua oferta depois da palavra. Amém? Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E em seguida, antes da oração, nós retiramos as ofertas. Amém? Quero convidar a pastora para estar vindo orar pelo teu esposo, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse casal abençoado. Já quero agradecer no nome do irmão Samuel, da irmã Maris. Obrigado por ter aceitado o convite, pastor. Que o Senhor possa te usar assim, de uma forma poderosamente mais do que Ele já tem te usado. Amém? Pastora, fica à vontade em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Coisa linda, né? Eu fico maravilhada quando eu vou no culto no lar. Me faz voltar lá quando eu me converti, logo no início, meados de 95. Que saudade. Era tão gostoso, pastora, quando você anunciava que ia ter um culto no lar. Você não precisava nem ficar, porque naquela época não tinha WhatsApp não, igreja, não tinha cartazes. O anúncio era feito no domingo. E uma ovelha ia convidando a outra, porque assim, ó, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. E quando não, você chegava nos lares, meu Deus, da rua você já via, você ficava impactado. E quando uma alma não vinha, aquelas ovelhas que convidavam aquelas outras almas, que não vinha, chorava, porque sentia falta. Olhava na cadeira, sentia vazia. Hoje é tão diferente, né? As coisas mudaram. Mas vamos trazer a nossa existência de novo, porque a palavra do Senhor não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo. A obra continua ainda sendo a mesma. A salvação continua sendo a mesma. E as ovelhas continuam sendo as mesmas. Então vamos continuar convidando, amém? Vamos estar orando. Pai querido e Pai amado, aqui está o seu filho, teu servo. Pai, ele é servo, instrumento seu, Senhor. Usa ele conforme o teu querer e a tua vontade. Fala conosco. A tua igreja hoje está atenta a ouvir a tua voz. O Senhor já tem falado, papai, desde o início que eu coloquei a planta dos meus pés aqui nesse lar, Senhor, para adorar e exaltar o seu nome. Já entrei aqui, o Senhor continua falando e continua falando. Então fala, Senhor, que a sua palavra venha ficar guardada em nossos corações, para que possamos cada dia mais praticarmos ela com amor e com excelência. Pai querido, continua falando conosco. Usa o seu filho nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Para mim é uma honra estar aqui. Amo o trabalho assim, sou apaixonado, porque Deus sempre tem algo em nossas vidas, né? Quero agradecer a vida do nosso irmão Samuel, da esposa, da pastora. Deus abençoe a toda a família por estarmos aqui nessa noite. E a vida sua, que você veio. Que Deus abençoe você ricamente em todo o tempo que seja alvo as suas vestes. Porque o Senhor é bondoso. Nem que você vai me avisando o horário, que não é, né? A gente passa, né? Acostumado. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Queridos, como Deus está falando, é como sempre eu digo assim, eu costumo ouvir sempre a voz do Espírito Santo para ministrar a palavra. Eu posso preparar uma palavra, fazer tudo em casa, mas se eu chegar na casa do Senhor e Deus falar comigo, eu troco no mesmo instante, porque eu gosto de obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, não é mesmo? Então abra a Bíblia comigo, um texto bem conhecido, Gênesis capítulo 15. Já que estamos falando de aliança, vamos continuar no processo da aliança, daquilo que Deus tem. Pode se sentar, filho, pode sentar, fica à vontade, casa do papai. Oxe, fique à vontade, que isso. Queridos, eu sou pastor ali na Casa Verde Alta em Sumaré, trabalho ali. Após o falecimento de meu pastor, Deus
tocou no pastor lá em São Paulo para nos escolher, para nós ficarmos no lugar. Eu não queria de jeito nenhum ser pastor. Eu corria, mas quando eu cheguei lá em São Paulo, o pastor presidente olhou e falou assim: não adianta você correr, Deus já me mostrou você no sonho, e no meio de tantos, você é o escolhido. Vai passar por prova, vai passar por luta, vai passar por tudo, mas estarei contigo. E aí nosso pastor presidente também, o Senhor levou para a glória, e ficou outro. E eu falei para ele: é agora. Ele falou: continua onde você está. Eu falei: amém. Então não tem para onde correr. É que nem a irmã falou, a pastora, os escolhidos não têm escolha. Eu não tive escolha. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. E quando Deus nos escolhe, Ele leva nós para os caminhos, faz umas voltas, umas caminhadas, e a gente só tem que obedecer, porque eu sofrer depende de nós escolher, mas Deus é bom. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Depois eu prometi para o irmão, falei: eu vou te contar um pedacinho do meu testemunho. Depois dessas coisas, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Obrigado. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ainda não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Então levou fora e disse: olhe agora para o céu, conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Amém? Louvado seja Deus. Se você quiser deixar aberto, querido, depois dessas coisas, depois do chamado de Abraão, que nós sabemos, em Gênesis capítulo 12 vai iniciar essa narrativa dessa história. Abraão foi chamado no meio da sua parentela, no meio dentro da casa do seu pai. Era um improvável para fazer as coisas. Não era separado semelhantemente de um sacerdote. Não, era uma pessoa que vivia dentro de uma casa onde havia tantas outras coisas. Seu pai Terá, seu irmão, todos eles trabalhavam de forma diferente, adoravam outros deuses. Mas o Senhor olhou para dentro da casa de Abraão, do pai Terá, e achou graça nele. Falou que o improvável se tornaria provável. Seria o escolhido do Senhor para uma grande obra. Ele não conhecia Jesus, não sabia quem era Deus, não tinha contato, mas a voz dele entrou no ouvido dele. A voz dele entrou para com a vida dele, e aquela voz entrou tão forte, que ele imediatamente entendeu que quem o estava chamando e escolhendo não era daqueles que eles estavam ali. Não, era sobrenatural. É tão forte que Deus o chamou, o escolheu dentro da casa de seu pai. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que dentro do seu lar você era um improvável. Você não era separado ou escolhido, como diz muitos, que nasceu num berço evangélico. Não, pelo contrário. Deus foi lá na sua casa, dentro da sua parentela, aonde ninguém te dava nada, aonde ninguém olhava para você, e Deus falou: aonde tem esse improvável aí, ó, é esse que eu quero para fazer a minha obra. É onde ninguém queria, era tão improvável que a sua esposa era estéril, não dava filhos, e todos tinham, e ele não. E para ter descendência precisava que a sua mulher gerasse, mas ela não gerou. Então Deus olha para dentro da casa dele e diz: é com você que eu conto, é você que eu quero.
Mas Senhor, o que eu tenho que fazer? Saia da casa da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. O que é interessante aqui é você ouvir a voz. O que chama a nossa atenção nessa noite, nessa casa, é ouvir a voz de Deus. Que voz nós temos ouvido? Que direção nós temos tomado para com nossa vida? Se Deus tem falado comigo e com você, separado eu e você para uma grande obra, não adianta querer correr, meu querido, não adianta querer sair, não adianta querer ir para o lado da direita, para a esquerda, porque a vontade do Supremo vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Porque você é um escolhido do ventre. Olha a diferença. Antes que tu formasse no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, te separei, te ungi e te dei as nações. Olha que coisa linda, é Deus dizendo para alguém aqui nessa noite que não adianta mais você correr para lado nenhum, porque o Senhor fez uma promessa na tua vida e Ele te escolheu para uma grande obra. Então não tem o que fazer, irmão Samuel, não tem para onde ir, é escolhido, é separado. E interessante que tem que estar preparado para passar o processo. Quando Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, o Senhor disse para com ele assim, ó: saia você, pega o que é teu e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão pega tudo que é teu dentro da sua casa, pega sua esposa, os seus criados, pega todos os seus animais e vai. Só que com ele, por não ter filho, ele já leva uma muleta junto com ele. Escolhe o sobrinho Ló, porque seu irmão havia morrido, então ele vai cuidar daquele sobrinho. E ele levou ansiosamente, porque ele dizia no seu coração, aonde ninguém esconde de Deus, que se Deus não me der um filho, esse daqui vai ser meu herdeiro, vai ser meu sucessor. Só que muitas das vezes Deus está falando comigo e com você. Deus não quer dizer que você não pode fazer alguma coisa. Deus só quer que você seja separado. Não adianta o separado querer andar com quem Deus não quer. Não adianta separado querer fazer o que Deus não quer. Então quando Deus tem algo na minha vida e na tua vida, meu querido, não adianta querer carregar a muleta do lado. Não vai dar certo o negócio. É tão sério isso para nós adiantarmos a palavra do Senhor, que quando chega um período na vida de Abraão e Ló, o que acontece? Os seus rebanhos são inumerosos, são grandes. Não é porque ele não está que ele não é abençoado, mas o propósito não é na vida dele, o propósito é na tua. É por isso que ele é abençoado, porque ele está debaixo da promessa que Deus fez na tua vida. E quando ele entra nesse propósito, acontece algo sobrenatural. Ele começa a crescer, começa a querer criar as asas. Seu irmão está ali bem sossegado, tiozinho. E ele começa a crescer. Quando ele vai para um lago, meus queridos, está ali uma lagoa, meu irmão, e está todos os rebanhos bebendo água. Só que aí a contenda entre os pastores é uma atitude de Deus. Tem coisa que Deus levanta, tem vento que Deus levanta para colocar as coisas no lugar. Tem coisa que Deus faz, meu querido, é para separar o que não é para estar junto. Então Deus ainda é Deus, Ele continua lá. Então tem vento na nossa vida que não é porque foi isso, não, foi Deus que falou assim: eu vou ter que causar uma situação para ele começar a entender, porque quem eu chamei é separado, não é da maneira. Aí Deus causa uma situação no rebanho e os pastores vão lá e discutem entre si. Lá vem Ló: Senhor, está tendo briga. Abraão vai: filho, não haja briga entre nós. Somos amigos, somos parentes. Escolhe o que você quiser, para onde você quiser, e aonde você for, eu vou para o outro lado. O rapaz era tão assim, pode falar a palavra certa? Zoião. Que ele deu uma olhada nas campinas verdejantes e falou: deserto é para ele, o campina verdejante é para mim. Eu vou escolher esse lado aqui, porque ali é melhor. O pasto está verdinho, o negócio vai tá mais florescido, eu vou levar para lá. Vamos lá, eu vou escolher Sodoma e Gomorra.
Errando é do crente que olha com os seus próprios olhos, escolhe os seus próprios caminhos, sem ter a direção daquele que um dia ele escolheu. Tem lugar que Deus não quer que nós ponha a planta do pé, mas o nosso coração quer que nós vai. E Deus está dizendo para alguém, não é todo lugar que você deve entrar, e nem pertencer. Deus tem o lugar certo para a tua vida. Deus tem algo certo para a tua história. Quando ele olha as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, meu querido, ele levanta e ó, vá para lá. Abraão agora olha para baixo, fica a cabecinha abaixo, entristecido, só o deserto. Aí Deus chega, por que tu está com a cabeça baixa? Levanta a tua cabeça. Mas Senhor, não, levanta a tua cabeça. Pai, olha lá, ele, não, levanta a tua cabeça, dá uma olhadinha para o Oriente, dá uma olhadinha para o Ocidente, dá uma olhinha para o outro lado. Está olhando tudo aí? Sim, pai, aonde teus olhos alcançar, aí será como tu é herdeiro na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Irmão, deixa eles procurar as campinas verdejantes. Fica no deserto, que com o deserto Deus é bem melhor. O importante é estar com o Senhor. Tem pessoa que não entende, acha que o deserto é para sempre. Você está enganado, meu querido. Deserto não é só deserto, não. Deserto é lugar de milagre, é lugar de crente ser abençoado. Nós não conhecemos muitas das vezes o que Deus põe na nossa vida. Às vezes você acha que o irmão foi para lá só porque tem. Não, meu querido, fica no desertinho, fica quietinho, que Deus tem coisa melhor para você. Aí Deus vai preparar um deserto para ele. Quem quer ficar no deserto? Calor terrível, de dia, de noite um frio terrível. E a provisão? Vem de Deus. O outro está lá atrás, achando que está indo para frente, está indo para trás. E não está entendendo que Deus tem meu Deus, tem um mistério muito maior na tua vida do que você está imaginando. Aí, meu querido, nós vemos essa palavra, correndo pela palavra do Senhor. Abraão faz tudo que é certo diante de Deus. Mas só que tem algo na vida dele que não aconteceu. A semente da vida dele, a herança, o herdeiro. Aí vai dizer que lá ele encontra esse Eliezer, o Damasceno. Ele vai comprar por 20 mulheres de prata como escravo, para ver uma libertação. E ele acompanha Abraão todo o tempo, porque tem hora que Deus coloca a pessoa certa do nosso lado. Tem pessoa que a gente fica brigando e Deus está querendo dispensar faz tempo, mas tem outros que Deus está trazendo e está dizendo, você está achando que esse aí é qualquer um? Não, ele começou do zero e vai do zero, e ele vai ser fiel contigo. Aí ele começa, meu querido, a crescer. E aí quando o Senhor se apresenta para Abraão aqui dentro de uma tenda, cabeça baixa, preocupado, pensativo, porque tudo ao derredor está dando certo, mas na vida dele ainda nada acontece. Você já passou por isso? Todo mundo, a vizinhança parece que mexe com tudo, mas na tua casa parece que o negócio não vai para frente. Você tenta de um lado, tenta do outro, faz tudo certinho, você vê todo mundo subindo na vida, e de repente você fica lá parado assim, fala assim, mas mim da minha casa, por que não acontece? Eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu jejuo, busco a presença do Senhor, mas as coisas não estão acontecendo, Deus lá de cima está só te olhando, dizendo assim, calma aí meu filho, eu estou preparando. Eu estou preparando o que é para você. Para o que é para você é diferente dos outros. Não é igual todo mundo. Porque você tem a minha presença. Eu que te chamei. O que eu tenho para ti é muito melhor do que você está imaginando ou pensando na tua vida. Aí o Senhor se apresenta para Abraão depois dessas coisas. Ele vai se apresentar para Abraão dizendo numa visão, olha, não temas Abraão, eu sou o teu escudo. Quando Deus está dizendo para Abraão que ele é o escudo dele, escudo fica onde? É na frente, sim ou não? Nas batalhas de Israel, na batalha do povo antigo, sempre eles usavam alguns tipos de escudo. Alguns usavam escudo de madeira cheio de água, para quando os inimigos lançassem algum dardo inflamado, batesse no escudo e com a água apagasse, terminasse ali e defendesse eles. Outros do tempo, eles usavam um escudo de prata para se aliarem durante uma batalha, de frente ao sol para o inimigo, para refletir nos olhos do inimigo, aquele reflexo dos escudos de prata, e ali exterminar o inimigo, porque o inimigo não conseguia ver. Só que Deus não estava falando que ele seria esse tipo de escudo. Deus está falando que ele mesmo seria o escudo da vida dele, que ele mesmo estaria na frente da vida dele, guardando, cuidando, livrando e libertando. Então por que tinha medo se Deus é o teu escudo? Por que você está com medo
de passar certas provações, se Deus está dizendo, eu sou teu escudo, foi eu que te chamei, foi eu que tirei você de lá, foi eu que te separei, tirei da casa do seu pai, tirei da onde te tirei para te colocar na presença minha. Tu acha que você ia acabar dessa maneira? Não, meu querido, eu sou teu escudo, eu estou na tua frente, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Então não se preocupe, porque quem vai na tua frente sou eu, André. Quem está na tua frente te guardando é o escudo do Eterno. Então pode vir luta, pode vir prova. Sabe por que o inimigo tentou várias vezes e não conseguiu? Sabe por que o inimigo foi tantas vezes contra a tua vida e não conseguiu? Porque quando ele chega perto, ele não encontra você, ele encontra a presença dele, o escudo dele, te guardando, te livrando, te protegendo e dizendo, não toca na menina dos meus olhos, porque ele é meu escolhido. Você veio até aqui, mas com 2 você vai sair daqui, porque quem chamou ele foi eu, quem escolheu foi eu, quem vai de escudo sou eu. Então quem está na frente é o escudo, é o Senhor. Deus estava dizendo para ele, olha, não se preocupa não, quem vai cuidar de você sou eu. Mas Senhor, não, quem está cuidando de você sou eu, quem está na tua frente sou eu. Quem é teu escudo? É Jesus o Nazareno. Quem te tirou do lamaçal do pecado, do lago de imundícia, te tirou lá do meio das drogas, lá do meio das situações erradas? Quem foi lá te salvar na hora que ninguém estava do teu lado? Era a morte e você. Mas quando chegou de repente, ele falou, ei, não mexe com ele não, não toca não. Por quê? Porque ele é meu, eu escolhi, eu separei. Ainda que ele esteja aqui, eu estou guardando, estou protegendo para livrar e dar a vitória. Então não se preocupa, porque ele é o teu escudo. E é interessante que ele continua dizendo, e grandíssimo será o teu galardão. Galardão, meu querido, é bênção. Por que ele estava preocupado? Ele falou, não se preocupa não, vai se preparando hoje, porque o amanhã não pertence a ninguém, porque o galardão está comigo para dar para quem eu quero. O meu galardão é meu, eu te entrego. Aí Abraão não entende nada, começa a se preocupar e vai dizer para ele, mas e o Eliezer de Damasceno, aquele rapaz? Sabe o que significa Eliezer de Damasceno? Deus é o teu auxílio. Se Deus é o teu escudo e o teu auxílio, por que temes o teu coração? Por que perturba a tua vida? Por que fica pensando que não resolve situação impossível? Porque acha que essa enfermidade para você é o teu final? Porque acha que essa luta que levantou dentro da tua casa é o teu final? Não, nada final não, meu querido. É Deus dizendo, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, eu cuido de você, eu livro você e guardo a tua vida. Querido, se nós formos olhar para a palavra do Senhor, ele vai dizendo, e Abraão sempre vai lamentando. Se parece com alguém aqui, que sempre que Deus faz uma promessa, depois não acontece, fica lamentando, Deus me esqueceu, Deus não ouve a minha oração, Deus não ouve, eu estou lendo, eu estou fala tanta coisa para Deus, e Deus está lá dizendo, eu sou teu escudo, meu filho, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Por que está pensando que não vai acontecer? Se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Tem pessoas aqui que estão passando um processo tão grande, tão enorme, que está achando que Deus esqueceu da promessa. Deus esqueceu da promessa na minha vida, prometeu tanto tempo e não se cumpriu. Não se preocupa não. Deus é totalmente diferente. É interessante que ele começa a dizer, Eliezer de Damasco, aquele rapaz que eu comprei lá, vai ser meu herdeiro, papai. E Deus está dizendo para ele, eu falei o que nasceu de ti. Eu não falei o que esse que estava do teu lado. O negócio é contigo. Ele pode ser seu auxílio, mas teu herdeiro é aquele que eu te prometi. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Pode querer pegar atalho, meu querido, mas o que eu tenho para ti é aquilo que eu te prometi lá atrás. O que eu ia fazer na tua vida, eu vou fazer, porque eu sou fiel em cumprir a minha palavra.
E é interessante que ele vai dialogando com Deus. Aí ele fala para Deus assim: Senhor, o que eu faço? Aí Deus pega na mãozinha dele e fala: vem cá, meu filho. Dá a entender que ele estava até meio depressivo, sim ou não? Cabeça baixa, preocupado. Deus pega na mãozinha dele, sai fora da tenda e fala para ele: olha para o céu. Porque tem muitas das vezes que a prova é tão grande, a luta é tão grande, que nós só ficamos olhando para baixo. E o nosso milagre não vem de baixo, vem de cima. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do monte, do alto. E aí Deus pega e leva ele para fora. E eu falo para ele: dá uma olhadinha, abre bem teus olhinhos aí e dá uma olhada para o céu. E ele olhou para o céu e falou: tá vendo as estrelas? Tá vendo as estrelas? Tô. Então conta elas se é que pode. Era Deus mostrando para ele que a impossibilidade dele era possível para Deus fazer muito maior do que ele estava pensando ou imaginando na vida dele. O que Deus tinha para ele, talvez ele pense assim: Senhor, se o Senhor me der só isso, tá bom. E Deus está falando: eu não tenho só isso para você, meu filho. Eu não tenho só esse pequenininho para você. A minha medida é recalcada, sacudida e transbordante. O negócio comigo não é no pouco, o negócio comigo é no muito. Então Deus prepara nós para viver o sobrenatural, porque o natural você já vive nas possibilidades que você tem, que você alcança, mas a impossibilidade de realizar algo na tua vida que você olha e fala: não tem recurso, eu não tenho como chegar até lá, eu não vou conseguir, eu não alcanço, isso é para Deus. E se Deus falou que ia fazer, descansa o teu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Descansa. Aí Deus leva ele para fora, conta as estrelas, ele não consegue contar. Deus olha para ele e fala: pois é, filho, esse aí será a sua descendência. Você já imaginou isso na vida de um homem que ainda continua estéril? Uma situação improvável. Uma situação que para ele, olhando para Deus falar, tem hora que Deus faz uma promessa, a gente pensa que Deus é meio doido, não é não? Ele faz cada coisa para a gente, fala: olha, você vai alcançar isso, você vai viajar de avião, a mala está preparada, compra a mala, prepara a mala, e você guarda a mala naquele cantinho, põe a roupa dentro e fica: Deus, eu estou esperando só o passaporte. Deus, prepara o passaporte. Deus, e a passagem? Aí você fica daquele jeito, e Deus está falando que você vai viajar, passa ano, e você olha para a mala e fala: a mala está envelhecendo sozinha, a mala não saiu do lugar, mas Deus está dizendo: você vai viajar, porque eu te escolhi para ir naquela jato. Uma vez Deus chega para nós e diz assim: ei, sabe aquele pássaro de ferro? Eu olhei para o irmão e falei: sei, você vai andar um dia. Eu falei: tô dentro, estamos nessa daí, esperando o pássaro de ferro. Então, meu querido, Deus tem algo muito maior para a nossa vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas a circunstância no momento é improvável. Tudo era improvável na vida de Abraão. Ele ajudava todo mundo, cuidava de todo mundo, nascia filho em tudo quanto é tenda. A mulher dele ia lá ajudar a fazer o parto, pegava as crianças no colo e olhava para dentro da casa dele: cadê o meu? Lá fora ele sorria, cantava hino de vitória, cantava, dava glória, pulava, mas quando chegava dentro de casa ele vai, vizinha ali, outro lado de cá, da frente, de trás. E eu dentro da minha casa, eu estou vivendo as mesmices de sempre. Parece que nada muda, parece que a minha casa continua o mesmo. E o Senhor me chamou e eu tenho ouvido a tua voz, tenho feito a tua vontade e continuo vivendo as mesmices. Cadê a minha promessa? Alguém aqui já perguntou para Deus isso? Alguém aqui já pensou assim com Deus? Aí Deus deixa ele quietinho. Aí Deus vai falar para ele assim: filho, quero afirmar uma aliança contigo. Só que essa aliança não é de ouro, não é de prata, não é de nada. O que eu faço, Senhor? Pega umas pombinhas aí, mata, pega um cordeiro, corta no meio, corta no meio, faz um corredor e deixa aí e oferece a mim. Eu imagino Abraão olhando para aquilo. Você sabe que crente é louco, né? Quando Deus pede, faz. Mesmo na prova ele vai lá, cata um cabrinho. Deus mandou, estou fazendo. Sabe qual é a diferença dele para nós? É que nós fazemos birrinha, não fazemos o que Deus manda. E aí Deus está falando: faz assim para mim que eu vou fazer contigo. E você fala: eu não ganhei nada até agora, Senhor. Isso é coisa da minha cabeça, é loucura, é coisa que não. Deus está falando: faz que eu vou fazer, faz que eu vou cumprir minha promessa. Aí Deus começa a falar com ele e ele faz aqueles trabalhos certinho. A Bíblia vai dizer que naquele momento
As rapinas do céu vêm para tomar o que ele está oferecendo para Deus. Você já prestou atenção nisso? É só você se preparar para oferecer o melhor para Deus, as rapinas chegam. Ah, como chega a rapina quando você quer dar o melhor para Deus. Quando você está oferecendo alguma coisa na tua vida, vai começar a dar errado. Você trocou, tomou banho, vestiu, aí quando você vai sair, tindão, bate na porta e fala, meu Deus do céu, chegou visita e eu tenho que ir lá adorar a Deus. E é no dia que Deus marcou com você, é no dia que Deus falou, vai lá que eu quero falar contigo, quero entregar aquilo que é teu. E aí de repente você olha assim e fala, meu Deus do céu, o carro fura pneu, alguma coisa acontece. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu já fui pregar num lugar lá na Tarde da Bênção, preocupado em Americana, e quando eu vou andando para trás da bênção, tinha uns eucaliptos, bem na onde que eu saía do Picerno ali, você lembra dos eucaliptos perto da ponte? Existia muito eucalipto e muita garça, e eu olhava para minha filha e falava, filha, nós vamos passar aí, essas garças é atentada, ela vai querer acertar nós, porque todo mundo que passa parece que ela mira, ela acerta. Ela falou, não pai, vamos pelo cantinho que ela não pega. Mas quando eu cheguei do outro lado, eu senti aquele negócio moiado, eu falei assim, Jesus, nem vou olhar. Falei, minha filha, não olha não, mas está marcado, tá. Pai, é melhor você voltar, que isso aí fede. Eu falei, não vou voltar. Isso não vai impedir de eu adorar a Deus não, vamos embora. Coloquei por baixo o paletó assim, fui com aquele trem marcado na camisa até a calça. E peguei o ônibus para sentar. Quando eu sento no banco do ônibus, sinto algo moiado. Eu falei, Jesus. E aí o cobrador, eu ia te avisar, rapaz, a moça aí não passou bem. Eu falei, nossa. Minha filha, pai, vamos voltar. Eu falei, não, vou continuar, porque Deus tem uma grande obra naquele lugar. Descemos lá no terminal de Americana, lá vai eu e ela de a pé. No meio do caminho aparece dois para tentar abençoar nós. Você sabe abençoar o que quer dizer, né? Parece dois. Como é que você está? O que você tem? Eu falei, sou crente, rapaz, estou indo para a igreja. Então pode ir, crente eu não mexo. Aí nós passamos, andamos quase 20 minutos a pé, aquele sol quente, aquele negócio esquentando e o cheiro subindo. Cheguei lá na tarde da vez, falei para a irmã do céu, olha aqui, ó. Estou todo marcado da garça lá da Celina de casa. Parece que ela pôs um perfume diferente. Aí ela falou assim, você vai pregar assim? Eu falei, fora a calça, que eu sentei num negócio meio estranho. E ela falou, não meu filho, mas deixa para outro dia. Eu falei, não, vou pregar, Deus mandou vir, é porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Isso aí não vai impedir eu de pregar não. Para a glória de Deus. Ministrando na palavra do Senhor, entrou uma pessoa que estava precisando. Ali se manifestou, ali foi liberto, Deus curou. Hoje ele é obreiro da casa do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Quando eu saí, vou embora de a pé, a irmã falou, não vai de a pé não, sobe na caçamba. Eu falei, sobe na caçamba? Subimos na caçamba, eu e minha filha. Só que ela não avisou que o marido dela tinha que cortava madeira e estava cheio de pó de serra. Nanina, olha a prova. Mas não desisti de pregar a palavra. Tem hora que só uma coisinha acontece, nós já quer parar, já quer estacionar, já não quer ir para a igreja. Não, meu querido, vai assim mesmo. É saber que quando está acontecendo impedimento é porque Deus tem um milagre para acontecer na tua vida. Imagina Abraão apresentando aquele sacrifício a Deus, um monte de rapina vindo tentando tomar ele. Opa, sai daí que isso aqui é do meu Deus, sai daí que é do meu Deus, não é teu não, eu estou vindo oferecer o meu melhor. Quem me ofereceu o melhor aqui nessa noite? Você veio oferecer o teu melhor para Deus, então não deixa nada tirar o que é de Deus, não deixa. Como eu falei para você que eu contaria um pedacinho do meu testemunho, eu sou uma pessoa que, aquela mulher ali sofreu demais comigo. Pensa, não é doida. Resolveu pegar a parada com Deus. Eu era do outro lado, servia a outros deuses, e ela falava para mim assim, você vai ser cristão. E quando ela aceitou a Deus, o bichinho falou para mim, larga dela, vai embora, não liga para ela não. Nem olha na cara. Eu peguei a mala e falei, estou indo embora. Ela falou, vai, se Deus tiver uma obra na tua vida, ele te traz de novo. E eu casquei, eu peguei a mala e fui embora para Minas. Eu recebi até o dinheiro da passagem, porque quando o bicho quer fazer maldade, aparece até o dinheiro, né? Quando é pro bem, não aparece não, mas quando é para fazer coisa errada, rapaz, como é que ele ajuda, né? Levou até na rodoviária, vamos embora, estou embora. 30 dias eu voltei, e ela lá esperando. Aí Deus falou que ia dar uma amassada no vaso. Para resumir para você. Você já viu alguma pessoa do pescoço quebrado, está vivo? Você conhece alguém que tem um pescoço quebrado? Conhece não? Você não conhece ninguém que já quebrou o pescoço e Deus deixou com vida? Pois você está olhando para ele. Tem 8 parafusos e uma mola aqui no meu pescoço quando eu quebrei dentro da empresa. Meu pescoço é solto hoje porque os parafusos se soltou.
Mas Deus me segura, Deus me guarda, Deus me livra. E Deus falou: enquanto você fazer minha obra, minha mão estará sobre você, te guardando, te livrando. Como não bastasse só isso, Deus quebrou a parte de baixo da minha bacia entre a coluna. Eu tenho mais 8 parafusos aqui, uma mola para dobrar. E dizer para você que Deus é maravilhoso, é bondoso. Eu sinto dor 24 horas por dia, mas nem ligo, porque quem me cura, quem me guarda é o Senhor dos Exércitos. Então não se preocupe, nem uma dor, nem um frio vai me tirar da presença de Deus quando eu quero fazer a obra. Se eu tiver que andar, eu ando. Minha esposa sabe disso. Se eu tiver que ir, eu vou e faço a obra do Senhor. Em qualquer lugar, nada me segura, porque a minha vontade é Ele. Tem hora que Deus fala para nós assim: pega o teu salário e investe na obra. E nós vai lá e investe nosso salário na obra, porque Ele me deu. E Ele falou: o resto eu cuido. Mas não tem problema, a Copasa ainda tem água para vender. A gente fica com a água, passa ali no ovinho, passa numa coisa, mas passa glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Então quando Deus tem que te oferecer, meu querido, não deixa nada te impedir, para que nada venha atrapalhar você. Ei, pastor, você só passou por isso? Não, eu tive Covid, fiquei 7 dias internado, entre a vida e a morte. Depois tive AVC, tive parada cardíaca dentro da igreja, passei por umas coisas, mas Deus falou para mim: eu te dou vida, continua, faz a minha obra que eu cuido de você. E eu estou fazendo. Quando eu passei por todos esses períodos da minha vida, todo mundo disse: você é louco, para que você não estaciona? Para de pregar. Eu falei: se eu parar de pregar, eu morro, porque o que me sustenta é a palavra, o que me faz é a palavra, o que me põe de pé é a palavra. Então eu não me preocupo com muitas coisas, eu me preocupo em fazer aquilo que Deus prometeu, porque eu sei que a vitória vai chegar. Eu tenho 20 e poucos anos que Deus prometeu algo na nossa vida, está por chegar a qualquer momento, e eu não me preocupo com outras coisas, porque eu esperei 20 e poucos anos para alcançar a minha vitória. Eu não sei quanto tempo você está na fila, quanto tempo Deus te prometeu, mas eu vim aqui para te dizer uma coisa: eu sirvo um Deus que pode todas as coisas naquele que fortalece. E se Deus está te fortalecendo hoje, se você não desceu à sepultura até hoje, é porque a vitória ainda está de pé, o propósito ainda está de pé, a promessa ainda está de pé na sua vida. Tem muitas pessoas que ficam falando na igreja lá, o irmão Samuel conhece a nossa igreja, os irmãos que já foram, eles falam assim: você é louco, você é doido. Eu falo: eu sou doidinho por Jesus, porque quando meu pai estava à beira da morte, em coma, Deus permitiu que ele voltasse à vida, olhasse para mim e dissesse assim: filho, pede para tua esposa e a tua filha cantar um hino para o pai. E quando ele cantou, ele falou assim: eu quero aceitar esse Jesus. Quando ele aceitou a Jesus, ele virou para o canto e faleceu no outro dia às 10 horas da manhã. Mas eu glorifiquei a Deus, que eu passei a vida inteira, mas Deus trouxe meu pai para a presença dele. Então não se preocupa, porque Deus sempre vai te dar uma vitória, sempre Deus vai cuidar de você. Aqui Abraão estava oferecendo, as aves de rapina veio para tomar. Mas sabe o que é interessante? É você passar por alguns processos e Deus falar assim: perdoa ele. Sabe o que é interessante? Deus fala: a tua vitória depende de um perdão, a tua vitória depende de você levantar e tirar esse orgulho de dentro de você, sacudir a poeira e chegar lá e falar assim: me perdoa, porque você fez isso, aquilo. Não, Deus não mandou você falar porque Ele fez. Deus simplesmente manda você dizer: me perdoa porque eu errei. Assume para você que você está liberando bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tem coisas que nós não vamos entender nunca com o Senhor, mas no dia da cruz Ele diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então não se preocupe em perdoar, porque perdoar é graça, perdoar é misericórdia, perdoar é bondade de Deus para nós. E o que gera isso? Gera milagre em nossas vidas, gera oportunidade para que Deus faça a diferença. Deus quer mudar a história de vida de pessoas aqui. Deus te prometeu a tempo. Deus sabe quem é você, sabe o processo que você está enfrentando. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: libera lá que eu libero para ti. Libera lá que eu libero para ti. Só você confiar. E quando Abraão estava, as árvores de rapina para adiantar, veio tomar o que é dele. Mas ele enxortou todas elas. Ele expulsou todas elas, não aceitou que ninguém tocasse naquilo que ele estava oferecendo para Deus. O que é de Deus é de Deus. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que por volta do meio-dia, 3 horas, passam umas densas trevas e no meio vem um fogo que consome tudo. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu estou firmando uma aliança contigo novamente.
Mas só que essa aliança não é de prata, não é de ouro. A aliança que eu estou firmando contigo agora é de sangue. Ela é irrevogável, é incancelável. Nada pode tirar a aliança que eu estou firmando com você nessa noite. Nada pode tirar a aliança que eu estou fazendo com você aqui nesse lugar. Você não está entendendo. Hoje parece ser pouco, mas o amanhã pertence a Deus. Hoje parece não ser nada, mas o amanhã pertence a Deus. E eu vou dizer para você, meu irmão Samuel, sem sombra de dúvida de errar, tu começou, mas começou meio preso dentro do coração, esperando Deus confirmar alguma coisa. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: abre a porta que eu faço o que você quer. Abre a porta que eu realizo o sobrenatural na tua vida e na tua história. Dos teus cuido eu, diz o Senhor, para tu saber que Ele é Deus na tua vida e na tua história. Não estou aqui para enfantizar nada, mas eu estou aqui para dizer que muitas das vezes Deus promete, mas Ele ainda é Deus. Não é, pastora? Você é pastora? É? Ele escolheu? Tem escolha? Não? Ainda acredita na viagem? Ainda confia que Ele faz? Há algo vindouro na tua vida para acontecer. Descansa seu coração, que hoje você veio perguntar para Deus: por que que eu entrego para tantas pessoas? Por que que eu falo para tantas pessoas? E eu continuo no processo. Eu continuo na situação. Muitas das vezes nós, pastores, precisamos daquele ombro amigo e não achamos. Muitas das vezes precisamos de uma pessoa chegar na nossa mão e dizer assim: ó, eu estou contigo. E muitas das vezes não tem ninguém. É sozinho, só um copo d'água e o canto vazio. Mas Deus está dizendo: eu contemplei as suas lágrimas, eu contemplei a tua oração na madrugada. Tu falaste que viria aqui para ver eu falar contigo e saber que você não é desprezada, mas você é amada do meu coração. Faça a minha obra, que o resto eu cuido para você. Descansa. Descansa sabendo que Ele é Deus. Descansa sabendo que Ele é o Senhor. Coloque a sua vida, entregue a Deus e saberás que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Se eu for continuar aqui, eu não sei nem que hora que é, meu filho. Já acabou? Meu Deus, o que é isso? Está parecendo lá na igreja, parece que a gente não quer parar. Não é não? Oxe, é coisa boa. E eu vou dizer uma coisa para você. A tempestade levanta, o vento assopra, o barco se balança, mas é sempre no meio do caminho. Você já prestou atenção a uma coisa dessa? É sempre no meio. O barco só balançou com os discípulos na tempestade porque eles estavam no meio. No começo foi tudo bom, mas quando chegou no meio, o vento se levanta. A tempestade parece que vai assolar o barco de uma maneira que, né? Jesus pode estar dormindo na proa, que você vai falar assim: Jesus, você não está vendo o que eu estou passando? Olha aí, o barquinho vai afundar, mas vai morrer junto, o senhor vai junto, hein? Porque o Senhor está deitado na proa, acorda aí, dá um jeito. Aí Jesus vai chegar para você e vai falar assim: por que tem poucas fé? E se Jesus chegasse e falasse assim: acalma vento, acalma a tempestade? Para onde nós iríamos? Nós iríamos para o outro lado, como Jesus ordenou, ou nós voltaríamos pensando que tem outra tempestade na frente? Qual é o processo que a gente seguiria na nossa vida? É mais fácil continuar, não é? Porque a vitória já está garantida. Ele falou: passar para o outro lado. Ele não falou: vamos até na metade e nós voltamos. Não, ele falou: vamos passar para o outro lado. Por quê? Porque a vitória está do outro lado. Está entendendo? A vitória está do outro lado. Hoje Deus acalma uma tempestade e vai começar a colocar as coisas no lugar. E muitos vão se surpreender, porque a promessa é grande, mas a vitória é de vocês, em nome de Jesus. A vitória é deles. É interessante quando Deus diz assim, ó: quando eu faço por inteiro, não pela metade. O começo, o meio e fim. Começo, meio e fim.
Quando Deus prometeu para ele e fez a aliança, Deus fez uma aliança irrevogável, incancelável. Não é essa que a gente quebra, não é a outra que a gente derrete. É uma aliança de sangue. Ela é perpétua. Ainda que nós falhamos, Ele continua fiel. Ainda que nós ainda sabe, não é vacilar. Às vezes a gente não quer acreditar em tantas promessas que fica machucando e tantas coisas para acontecer, mas se você soubesse o que está por vir, se você soubesse o que está por vir, sabe aquilo que você mexe aqui dentro, vê, é Deus dizendo assim, ó, eu não falo essas coisas, não gosto, mas Deus manda. O ouro é meu, a prata é minha, tudo é meu, a restituição é minha. Então eu que faço e te entrego o teu sonho nas tuas mãos essa noite. Descansa e saberás que eu sou Deus. Tem muita coisa para Deus fazer aqui, Samuel. Deus tem muita coisa. É muito milagre, é muita bênção, é muita transformação, é muita realização de sonhos e processos que muitas das vezes nós olhamos e dizemos assim, Deus não é capaz de fazer. Quem disse que não, minha filha? Está com a mãozinha assim, né? Pensando que Deus esquece. Deus não esquece não. Descansa. Você está no lugar certo. Está no lugar certinho. Sabe, a gente costuma dizer assim, Senhor, mas será que é isso que vai ser minha vitória, minha promessa? Não, Deus está dizendo, é o que eu te prometi, por isso que eu te trouxe aqui hoje, para confirmar na tua vida que eu vou fazer tudo acontecer. É Deus dizendo, prepara porque eu tenho coisas maiores para você e você não está entendendo. Prepara porque eu vou fazer mover de Deus na sua vida e você não está entendendo. Você está vendo aqui, mas Deus está vendo lá. O pertence a ti hoje, mas o amanhã pertence a Ele. Sabe que é Deus dizer assim, olha, tem muitas pessoas aqui que estão passando um processo, mas tem muita coisa que Deus vai fazer para realizar. Querido, para me chegar onde eu cheguei até hoje, não foi fácil. A caminhada é árdua, as dificuldades são enormes, mas eu glorifico a Deus. Sabe quem deu banho em mim? Foi minha esposa. Sabe quem me trocava? Eram meus filhos. Sabe um dia que Deus mandou levantar da cama, quando eu estava com 26 pontos nas costas, Deus falou para mim, vai lá na minha igreja e toma a Santa Ceia, porque eu preciso falar contigo. Ela sabe, ela pegou na minha mão junto com meus filhos, nós fomos lá para a igreja quando eu estava operado. Desci uma rua que o médico falou, não pode andar 50 metros, mas nós andou aquele dia porque Deus mandou. Quando eu cheguei na igreja, varão, sentei no banco, bem sossegadinha, vi uma nuvem dentro da casa. E sabe qual era o diagnóstico do médico para a minha vida? Viver até 2006, isso foi 2005, mais um ano, e morrer tomando sopa de canudinho numa cama. Em 2006, falou para minha esposa, ele não tem mais jeito, não tem mais coisa, ele é inútil, não serve mais para nada. Eu entrei com essas palavras dentro da casa do pai. Sabe o que o pai disse para mim? Eis que tu entraste aqui com o diagnóstico da medicina, dizendo que você não é ninguém, mas a última palavra vem de mim. A última palavra é minha. É eu que faço, é eu que sou. Só faça a minha obra que eu cuido de você. E muitos acham que eu não estou aqui por brincadeira. Não, eu brinco com o Senhor porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é poderoso para fazer. Meus filhos todos teve um processo na vida de quase morte, mas estão lá com vida para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Então quem é escolhido não tem escolha. Não adianta querer correr para lado nenhum, porque Deus vai te pegar para te trazer. Amém? Louvado seja Deus, assim eu agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor. Tem que ser mais forte. Depois de uma palavra dessa, tem que ser mais forte. Do início do culto, o Senhor vem confirmando, vem falando, através das oportunidades, através do louvor, e fechou com chave de ouro, através da palavra que o pastor trouxe nessa noite. Você só vai sair daqui do jeito que você entrou, se você quiser.
Porque o Senhor falou, confirmou, carimbou a nossa vitória nessa noite no nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pastor. Que Deus continue abençoando, que Deus continue acrescentando anos e anos de vida sobre a tua vida, viu? Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela vida da pastora. Que Deus te abençoe. A sua fé fez com que ele estivesse aqui hoje, ministrando sobre a nossa vida. Você está entendendo quando o Senhor abriu a palavra hoje, dizendo para nós sobre a fé, sobre a perseverança? É o Senhor falando e confirmando pela palavra para nós não desistirmos, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De canto e devácia, de comandou que mandará balabachai, de comandou récia. Irmão Haroldo, eu estava sentada e o Senhor falou comigo ao teu respeito, homem. E o Senhor, quando usou o pastor para começar a falar contigo, foi só confirmação daquilo que o Senhor já estava falando comigo. O Senhor falou: filha, vai lá e complementa. Diga para ele assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem novidade de vida chegando, tem coisa boa chegando. Pregou de repente, está preparado para viver o de repente? Eu vejo Deus fazendo um rebuliço. Tem novidade de vida chegando para a tua vida, homem. Por essa obediência, por não ter rejeitado, aleluia, aquilo que o Senhor colocou diante de ti, que foi este convite. Estou eu abrindo a tua agenda. Estou eu fazendo um movimento de comando récia, de canto e de vá. Eu vejo a sua agenda aberta, eu vejo páginas sendo viradas, datas marcadas, eu vejo datas sendo prolongadas, eu vejo aquilo que já era para ter terminado, eu vejo o Senhor alongando, de comando récia, de canto e de vá. Tem novidade de vida chegando. E o Senhor fala assim: filha, fala para ele que não é espiritual, não. Fala para ele que é material. De comandou récia, de canto e de... o Senhor fala para mim assim: você tem pedido, rabadagassuri canta. E o Senhor está falando assim: ó, eu estou chegando com novidade de vida. Receba sobre a tua vida. Receba no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Receba a tua agenda aberta. Receba a tua agenda fluindo. Ramando que mandaga para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Arabai, de canto e de vácia, de comando récia, de canto e de vácia, aramai, de canto e de comando récia, arabaixo, uriandere, balabachá, de comando que mandaga subir. Deus já falou que Ele está no controle de tudo. O Senhor fala assim: por que te abate, ó minha alma? De comando récia, de canto e de vácia. Já não falei eu que vou fazer um charamai de canto e de comando récia, de canto e de vácia. O Senhor manda te dizer assim, ó: o inimigo da tua alma conhece a tua fraqueza. Aramando que mandagaçúria. Eu já fui naquela cruz e com ela eu levei todas as suas enfermidades. Rabadagassuri canto récia. Por que temes? De comando récia, de canto e de vácia. O Senhor fala que Ele está chegando hoje na tua vida, mulher, com cura. Coloca de pé. O Senhor fala assim que Ele está chegando na tua vida hoje com cura. É um medo de morrer, de comando récia. Senhor, o que vai ser de mim se eu morrer e os meus filhos e minha casa, de comando récia. O Senhor está falando assim: hoje eu chego na tua saúde, hoje eu mudo o quadro médico, hoje eu entro na tua pressão e faço tudo novo. Tudo novo, de comando récia, de canto e de vácia. O Senhor fala assim que Ele já foi, e com Ele levou todas essas enfermidades. O Senhor fala assim que se tu creres, verás a restauração da tua saúde, de comando récia. Receba essa palavra, receba a cura sobre a tua vida, receba a restauração sobre a tua saúde, desde o alto da cabeça até a planta dos teus pés. Assim te diz o Senhor nessa noite: leva para tua casa vida,
em nome do Senhor Jesus. O Senhor manda complementar dizendo assim, que do resto Ele cuida, e as demais coisas assim Ele fará, porque haveria Ele de prometer e não cumprir. De comandou récia, de canto e de base. O Senhor tira todo medo, toda preocupação do teu coração hoje. O Senhor fala assim, descansa, Ramando, que mandar gasuma. É como descansar no meio da turbulência, como descansar de comando reto, com as coisas em vez de andar para frente, andando para trás. O Senhor fala assim, o negócio não é lá atrás, o negócio não é lá atrás, o negócio é lá na frente. Trabalha gasubiando de comando reto, aí espera, vai cantar. De comando e debate. O nome do Senhor vai ser glorificado nesta casa de oração. Receba em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, o Senhor te diz nessa noite. Durma, de comando récia. Porque eu via você sem sono, eu via você com insônia, eu via você rolando para lá e caindo para o Senhor. O que eu fazer? Me dizendo que nós vamos fazer. O Senhor não vai fazer nada, porque eu já estou fazendo. Rabada gassurianda, erebalabachai. Receba a provisão sobre a tua vida. Receba a provisão sobre a tua casa, sobre a tua saúde, no nome do Senhor Jesus, receba. E as palmas louvam e exaltam o Senhor. Rabadagassuri cantorebalabaxa. Deus está aqui desde o começo desse culto. Antes de você entrar por esta porta, o Senhor Ele já estava neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem vai vir dia 30? Quem vai vir no próximo culto? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem para fazer muito mais daquilo que eu e você esperamos. Basta eu e você acreditar e descansar no Senhor. Irmão Wendel, se coloca de pé, meu filho, em nome de Jesus. Para quem não... É você mesmo, meu querido. Se coloca de pé. Para quem não sabe, o Wendel, ele é afilhado da Maris e do irmão Samuel. Aleluia. E... a gente sabe que a obra do Senhor sente carência de algumas coisas, né? E aí é uma oração antiga, né, Maris? Eu acredito. E proviar ao Senhor, tudo no tempo dele Ele faz. E proviar ao Senhor, trazer o Wendel para nos ajudar. Proviar ao Senhor, trazer esse menino, eu falo um menino, louvado seja o nome do Senhor, para estar nos auxiliando na mídia, naquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, que é o dom, né? De mexer nessas coisas aradas aí, que eu não sei nada disso aí, mas glória a Deus, o Senhor levanta quem sabe. Então, eu quero apresentar para você o Wendel. A partir de hoje, ele vai estar cooperando com a gente nessa casa de oração. É um grande homem de Deus, está aí caminhando para aquilo que o Senhor tem preparado. Peço encarecidamente para que vocês orem, interceda pela casa dele, pela esposa dele que está grávida. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que servir ao Senhor não é fácil, mas Ele nos garante vida eterna. Ele diz para mim e para você que em tudo que nós fazemos para Ele vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Você pode estender as mãos para cá em nome de Jesus? Abre as suas mãos, irmão. Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida do Wendel, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Deus. Eu não tenho dúvida, Senhor Deus, Pai, que o Senhor vai usar ele, Senhor, como um instrumento, Senhor, precioso naquilo a qual o Senhor chamou ele para fazer, Senhor Deus, Pai. Senhor, eu quero, Senhor Deus, Pai querido, nessa noite profetizar que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se o Senhor já usava, o Senhor vai usar com intrepidez e ousadia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Senhor, cobre ele com teu sangue, reveste ele das tuas armaduras de Efésios 6:10, Senhor. Dá sabedoria e entendimento, Senhor, e capacita ele, Senhor, para viver o propósito que o Senhor já tem designado para ele e a casa dele, Senhor. Eu libero a palavra, Senhor Deus, Pai, que diz, Senhor, que ele e a casa dele servirão a alegria. Em nome do Senhor, glorificado. Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda o Wendel, Pai. Afasta dele toda pedra de tropeço, toda inimizade que não provém de ti, arranca, Senhor, arranca pela raiz, é o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e a igreja em comunhão diz amém. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Toma posse dessa palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Eu quero estar dando a oportunidade agora. O irmão Haroldo vai estar ministrando o último louvor aqui para a glória de Deus. Enquanto ele adorar o Senhor, a oferta aqui ainda está de pé.
Para você que sentir no seu coração, vem aqui. Eu sei que muitos não vão poder contribuir, porque como nunca teve, a Mário e o Samuel nunca trabalhou com oferta, né? Então eu sei que muitos não vão poder, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que você que vai abençoar, você vai ser abençoado com uma medida e sacudida e transbordante, mas você que não tem vai ser abençoado da mesma forma, porque o nosso Deus não faz exceção de pessoa, amém? Irmão Haroldo, deixa Deus te usar em nome de Jesus, e você que pode, oferta com alegria, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a Irmão Haroldo, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te usando, viu? Obrigado por ter atendido o convite, que Deus continua abrindo aí o Mário, o irmão passando, e lá na frente cantar o hino da vitória, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que esteve aqui, que contribuiu, aleluia, com essa obra. Louvado seja Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos estar abençoando. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, Pai, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, Pai. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, dizendo que o Senhor é santo, 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 Senhor. E que não existe outro Deus além de Ti, Pai.
Nós queremos, Senhor, Pai, que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, o escorpião, Senhor, sobre todas as áreas, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa a vida daquele que ofertou. Multiplica, Senhor, Pai, sobre a vida deles. E aqueles que não puderam ofertar, Senhor, eles já ofertaram em adoração, em oração. E que o Senhor venha abençoar eles também com uma medida sacudida e transbordante, Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor continue abençoando essa obra, que o Senhor continue sendo provedor, Senhor, Pai, de tudo aquilo que essa obra necessitar, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja aplaude e exalta o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero, como de costume, a gente não pode perder, né, a oportunidade, né? Eu queria saber se tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor, aleluia. O Senhor, Ele está nesse lugar e Ele é Deus que faz obra por completo. Se você já serve ao Senhor, louvado seja o nome dEle. E se você não serve e está com vergonha, eu peço ao Senhor para que Ele venha te dar uma nova oportunidade, para que você possa aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Só para encerrar, eu vou pedir para o pastor estar dando a bênção apostólica para nós. Para a glória do nome do Senhor Jesus, eu estive com 2 idosos, aleluia, ali nos hospitais aonde o Senhor me leva, porque o Senhor tem um mistério comigo nos hospitais, pastor. O Senhor me leva lá para eu apresentar Jesus a eles e o Senhor recolhe. E por esses dias, 2 almas internas, 2 pacientes que estavam internos, estão ainda internos. O Senhor, eles aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu falava, Senhor, e agora? O Senhor falava assim, agora eu vou recolher, porque é chegado a hora. O Senhor, Ele é Deus que conclui a obra, ainda que seja no último minuto dali, do segundo tempo, o Senhor, Ele vai lá e Ele faz a obra, para você entender o quão preciosa é a minha alma e a tua alma para o Senhor. Então cuide dela com carinho. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero estar convidando o pastor mais uma vez para estar dando a bênção apostólica para nós. E eu já quero agradecer você que veio, que contribuiu, em nome do Senhor Jesus, amém? Espero vocês aqui dia 30, traga mais um, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Amém? Estenda suas mãos com forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos, digam. Está terminado, em nome de Jesus, aplauda o Senhor.